Senhores NET alunos, sejam mais uma vez bem-vindos aos nossos módulos de processo penal. Hoje ainda tratando da questão da introdução ao processo penal e, mais especificamente, dando continuidade à questão da efetividade, da eficácia das normas processuais penais. Hoje vamos começar a tratar, neste módulo, nessa aula, da questão da lei processual penal no tempo. Vamos para a tela. O artigo 2º do Código de Processo Penal diz: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, senhores, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Vejam, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo. Essa é a chave de interpretação que vai justamente trazer a nossa disciplina. Então volta pra gente. Quando nós falamos no princípio, na questão da eficácia da lei processual penal no tempo, há uma grande discussão, principalmente trazida pela dúvida referente ao módulo de direito penal. Quando vocês estudaram direito penal, vocês entenderam que deve ser aplicado no direito penal, no direito material, a norma que estava vigendo no momento da prática da conduta delitiva. Se eventualmente uma nova norma vier a ser aplicada, uma nova norma vier a entrar em vigor, essa nova norma, em regra, não retroage para alcançar os atos praticados antes dela. No caso do processo penal, a regra é completamente diferente. Não se estará levando em consideração a lei que estava no momento da prática do ato criminoso. Tomem muito cuidado. O artigo do Código de Processo Penal que nós acabamos de nos referir, voltando para a tela, ele fala: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade e muito menos dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. É o que chamamos, senhores, muito especificamente na doutrina, de princípio da imediatidade, ou do efeito imediato, ou da aplicação imediata, certo? Volta para mim. As normas de conteúdo processual penal, elas se aplicam ao processo à medida em que elas entrarem em vigor, respeitando, claro, o ato jurídico perfeito e os efeitos consequenciais desse ato já realizado. Então, por exemplo, em 2008, a legislação processual penal foi modificada consideravelmente. Houve uma mudança relativa a procedimentos, houve mudanças relativas a provas, e nós vamos ter a oportunidade de mais para frente em outros módulos estudar isso de maneira mais pormenorizada. No entanto, uma das particularidades mais interessantes desse processo de mudança da legislação se dá justamente em relação ao interrogatório. O interrogatório, como vocês sabem, e será muito bem tratado disso mais para frente, ele é tanto um meio de defesa quanto um meio de prova. Até 2008, o interrogatório era o primeiro ato do processo. Uma vez recebida a denúncia, o réu era chamado a ser interrogado e depois disso ele tinha 3 dias para apresentar uma primeira defesa chamada resposta escrita, né, que na época se chamava defesa prévia. No entanto, a partir de 2008, verificando o legislador que a resposta, que o interrogatório do réu, ele não poderia ser realizado no começo do processo. E por que não poderia ser realizado no começo do processo? Porque imaginem, senhores, se o interrogatório é um meio de defesa, como é que eu posso me defender de algo que eu ainda não conheço? Como é que eu posso me defender de provas que ainda não foram produzidas? Razão pela qual o interrogatório deixou de ser o primeiro ato do processo e passou a ser o último, senhores. E isso aconteceu em 2008. Imaginemos que eu tivesse cometido um crime em 2007 e que durante o meu cometimento do ilícito, o interrogatório, a lei processual penal, disciplinava que o interrogatório era o primeiro ato do processo. Mas eu só respondi ao processo em 2009, quando a lei já tinha mudado. Eu vou ser processado com o interrogatório como primeiro ato ou como último? Como último. Vejam, para a lei processual penal, não importa se a nova lei é mais benéfica ou se ela traz prejuízo ao réu. O que importa é que ela vai ser aplicada a partir de então, imediatamente, pegando o processo como esteja. Imaginemos uma outra situação. Imaginemos que eu cometi esse crime em 2007, que eu fui processado no início de 2008 e que eu já fui interrogado quando a lei entrou em vigor. Aí vejam, a situação é um pouco diferente. Se eu já fui interrogado,
essa lei que modificou o local do interrogatório como sendo o primeiro ato do processo para ser o último, vai ter que respeitar o ato jurídico já realizado. E ela vai pegar o processo a partir de então. Mas cuidado, quando nós falamos em pegar o processo a partir de então, é respeitar não só o ato praticado, mas as consequências do ato. Imaginemos, por exemplo, que houve sentença, e um dos recursos cabíveis a partir de sentença é a apelação. O prazo para a interposição da apelação, em regra, é de 5 dias, e que houvesse uma nova lei durante o prazo que diminuísse esse prazo para 3 dias. Isso seria aplicado? Ele pegaria o prazo e diminuiria, uma vez que o prazo foi aberto ainda na legislação anterior? A resposta é negativa. Por quê? Porque a legislação há de respeitar não só o ato já realizado, como também as consequências. E nesse caso, a consequência da intimação da sentença é a abertura do prazo para recurso. Voltemos à tela. O princípio da imediatidade, então, significa a aplicação das normas processuais penais dá-se de forma imediata, independentemente de serem benéficas ou prejudiciais ao réu, não se aplicando o dispositivo presente no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então vejam que neste caso específico é muito comum que o aluno se confunda na hora da prova entre as normas de natureza penal e as normas de natureza processual penal. Por que isso se dá? Porque vocês aprenderam que na norma penal, como a gente já acabou de recordar, uma nova lei só retroagiria para eventualmente ser aplicada ao caso do réu, né, um fato que ocorreu antes da entrada em vigor dessa lei, quando essa lei fosse mais benéfica. Então vocês aprenderam a irretroatividade de lei penal que de qualquer forma cause maior prejuízo ao réu. No caso da lei processual penal, lembrem-se muito bem disso, doutores, isso não se aplica. A lei processual penal, ela pega o processo como estiver e, inclusive, sendo mais favorável ou menos favorável ao acusado, ela vai ser aplicada a partir de então. Tanto que isso também aconteceu em 2008. Um dos procedimentos que foram modificados a partir de 2008 foi o procedimento do júri. E até então havia um recurso, que era o protesto por novo júri, em que, se o indivíduo fosse condenado até uma determinada pena, ele teria direito a simplesmente, por protestar por esse novo júri, ele teria direito a ser julgado novamente pelo Conselho de Sentença. Esse recurso foi extinto a partir de 2008. No entanto, mesmo que eu estivesse sendo processado por um crime que foi cometido antes da mudança da lei, se eventualmente eu não tivesse já sido aberto o prazo para a apresentação desse recurso, ou não tivesse sido julgado no plenário, eu perderia tranquilamente o direito a essa impugnação, justamente pelo fato do princípio da imediatidade. Então tomem cuidado. Lei penal e retroatividade da lei posterior, desde que ela não seja mais benéfica. No caso do âmbito do processo penal, a situação é bem diferente. Princípio da imediatidade, aplica-se à norma processual independentemente dela ser mais favorável ou mais prejudicial ao réu, pegando o processo do jeito que está e respeitando os atos jurídicos já realizados. Voltemos para a tela. Nós temos também, em relação à lei processual penal, as chamadas normas heterotópicas. O que seria isso, senhores? Tomem muito cuidado. A questão que nós estamos discutindo, volta para mim, se refere justamente à natureza penal ou processual penal de uma determinada norma, de um determinado diploma legislativo. Nem sempre isso é fácil de ser observado. Imaginemos, por exemplo, o Código Penal. Ora, seria muito razoável de se imaginar o quê? Que as normas presentes no Código de Processo, no Código de Direito Penal, seriam de que natureza? De direito material, de direito substancial, de direito penal. No entanto, senhores, se vocês observarem no artigo 144 do Código Penal, vocês vão ver que nos crimes contra a honra é estabelecido um procedimento referente ao chamado pedido de explicações, que é um dispositivo, que é um instituto totalmente relacionado com a natureza processual. Então, vejam, senhores, é muito comum acontecer, principalmente por conta da ausência de sistematicidade do nosso legislador, de termos situações em que normas que seriam de natureza penal
têm dispositivos processuais penais. E normas que seriam teoricamente de natureza processual penal têm dispositivos de natureza penal. Voltemos à tela. As normas heterotópicas, então, elas devem levar em consideração que a natureza tanto penal quanto processual penal de uma determinada norma, ela não é vista simplesmente pelo seu instrumento legislativo, mas sim pelo seu conteúdo. Justamente porque existem regras de conteúdo processual penal, como já falamos, o tal do pedido de explicações, que são de natureza processual penal, mas que estão, voltemos para mim, disciplinadas numa norma de natureza, no diploma legislativo, de natureza eminentemente penal, senhores. Essa incidência, digamos, dessa situação de aparente equívoco é chamado de heterotipia, ou, voltemos para a tela, são chamadas de normas heterotópicas. O nome pode parecer complicado, mas a situação é razoavelmente simples. Então, norma heterotópica é um fenômeno, ou heterotipia é um fenômeno, voltemos para mim, quando um determinado diploma legislativo que tenciona ser de natureza penal ou de natureza processual penal tem algum dispositivo perdido lá de uma natureza diferente daquela. Então, como eu disse antes, o artigo 144 do Código Penal, volto a dizer, é um dispositivo de natureza processual penal colocado dentro do Código Penal, o que aparenta ser um grande equívoco, uma ausência de sistematicidade, mas é o que nós temos em relação à nossa legislação. Tratam-se, neste caso, situações de normas heterotópicas. Então, voltemos para a tela. Uma outra situação que é relevante também considerar são as chamadas normas processuais híbridas ou mistas. O que é que devem ser consideradas como normas híbridas ou mistas? Senhores, antes de falar, volta para mim, antes de falar de normas penais ou processuais penais de normas híbridas ou mistas, já que nós tratamos exatamente do tema referente a essa chamada heterotipia, é preciso que eu passe para vocês alguma chave, algum instrumento, alguma ferramenta que lhes possibilite, por exemplo, de maneira simples, identificar se uma norma é de natureza penal ou de natureza processual penal, porque no caso me parece óbvio. Então vejam, como é que eu identifico uma norma de natureza penal justamente para que eu não possa ser enganado por sua eventual natureza? Como já vimos, a natureza de uma norma em penal ou processual penal não se dá pelo seu diploma legislativo, não se dá pelo seu invólucro, mas sim pelo seu conteúdo. Então voltemos para a tela. Isso vai ser relevante tanto para as chamadas normas heterotópicas, quanto para as chamadas normas processuais híbridas. Então pensem, as normas penais, as normas de natureza penal, elas têm uma particularidade. Elas criam, ampliam, reduzem ou extinguem a pretensão punitiva estatal, tornando ela mais intensa ou mais branda. Repito, as normas de natureza penal criam, ampliam, reduzem ou extinguem a pretensão punitiva estatal, tornando ela mais intensa ou mais branda. Então, todas as normas que de qualquer forma incrementarem, por exemplo, o crime de homicídio, tornando ele mais grave, ou o crime de roubo, o artigo 157, de qualquer forma, tornando essa pretensão punitiva seja mais leve ou mais grave, nós estamos nos referindo a normas de conteúdo material, normas substanciais, normas de natureza penal. No entanto, as normas de processo penal, elas não vão ter qualquer relação justamente com essa questão da pretensão punitiva, mas sim como modo da jurisdição. Então isso torna muito mais fácil de perceber, independentemente do diploma legislativo onde elas estejam inseridas, quais são as normas de natureza penal e quais seriam aquelas de natureza processual penal. Vamos para a tela. Então, nós chegamos às tais normas mistas, ou também chamadas de normas híbridas, né, que são justamente aquelas onde nós verificamos uma duplicidade, digamos assim, de conteúdo. Há situações nas quais, infelizmente, por conta dessa ausência de sistematicidade do nosso legislador, em que haverá, sim, mais uma vez, deixando muito claro, essa duplicidade de conteúdos. Volta para mim. Então, isso é que dá um grande problema para a gente. Pode acontecer
Não de eu ter uma norma, por exemplo, no caso da heterotipia, volto a dizer, de uma norma de direito penal com um dispositivo de processo penal dentro dele, mas sim de um único dispositivo que tenha efeitos tanto penais quanto processuais penais. E aí, como é que eu vou discernir se eu vou aplicar a regra referente à eficácia temporal das leis penais ou a regra referente à eficácia temporal das leis processuais? Lembram? Em uma, a lei posterior, se ela for mais grave, não se aplica. Ela não retroage para prejudicar, que são aquelas de natureza penal, material, substancial. Mas as de natureza processual penal, como nós já vimos, aplica-se o princípio da imediatidade, ou seja, tô nem aí se a norma é penal, ou desculpe, se a norma é mais favorável ou se a norma eventualmente vai trazer maior prejuízo para o réu. Trouxemos então uma situação paradoxal. E essa situação paradoxal é justamente a chamada norma híbrida, a chamada norma mista, certo? Então voltemos para a tela. A norma processual, ou também chamada de norma híbrida ou mista, ela houve grande discussão na doutrina sobre o que é que deveria ser colocado em relação a ela, mas no final das contas, eu tenho que parar de mexer aqui no computador, que eu fico colocando uma tela para frente e para trás o tempo todo para não confundir vocês, mas não se preocupem não, é que o professor tem déficit de atenção, então a gente chega lá. Então, senhores, mas eu poderia simplesmente botar a culpa no Bibil, mas vamos para frente. Quando a gente trata das normas híbridas, das normas mistas, dessas normas que têm um conteúdo dúplice, nós estamos nos referindo justamente a essa situação paradoxal. Vejam que a doutrina e a jurisprudência acabaram, depois de muito divergir, a chegar a uma certa conclusão sobre isso. E disseram, quando nós estivermos diante de normas de natureza mista, o dúplice ou híbrida, o correto é aplicar a regra que melhor beneficiar o réu, ou seja, o princípio referente à aplicação das normas penais. Então, todas as vezes que nós estivermos diante de uma norma de conteúdo dúplice, de uma norma de conteúdo híbrido, de uma norma de natureza mista, o correto é esquecer a aplicação do direito processual penal, que seria o princípio da aplicação imediata, e utilizar aquilo que vocês já aprenderam no nosso módulo de direito penal, referente à aplicação das leis penais no tempo. Então, vocês vão ver aquelas questões de ultratividade, de retroatividade e assim sucessivamente, certo? Então, com isso, voltamos para a tela, nós vimos a questão da aplicação da lei processual penal no tempo, certo? Aplica-se o chamado princípio da imediatidade, do efeito imediato ou da aplicação imediata. Vamos adiante. Um outro tema extremamente relevante em relação à aplicação das leis processuais se dá em relação à sua hermenêutica. Lógico, nós não vamos ter condições de estudar a hermenêutica em toda a sua complexidade nesse módulo de processo penal. Hermenêutica é algo extremamente mais denso do que aquilo que normalmente é apresentado nos livros de doutrina e cobrado nas disciplinas de processo penal. No entanto, é preciso que vocês compreendam aquilo que normalmente é cobrado em concursos e aquilo que normalmente é cobrado nas provas de faculdade. Então, quando nós falamos em hermenêutica, quando nós falamos em interpretação, nós precisamos levar em consideração algo que é muito basilar e que normalmente passa despercebido quando nós estamos no dia a dia do direito, que os elementos jurídicos, que os institutos jurídicos, que os diplomas jurídicos, a forma como eles chegam até a gente é por meio de signos linguísticos, por meio de expressões. E muitas dessas expressões, durante o tempo, e obviamente uma lei ela consegue se condicionar durante vários anos, elas acabam perdendo o contexto em que foram aplicadas. Então, muito possivelmente, vocês já devem ter visto ou percebido situações nas quais uma determinada lei acaba perdendo a sua identidade de conteúdo. Como, por exemplo, até 2009, que nós tínhamos legislações, que nós tínhamos dispositivos no Código Penal, por exemplo, que tratavam de um conceito chamado mulher honesta. Será que o conceito de mulher honesta em 1940 é o mesmo conceito de mulher honesta em 2005? É o mesmo conceito de mulher honesta em 2018 ou em 2019? Vejam, não é à toa que em 2009 foi necessária uma modificação da legislação para retirar qualquer referência a essa disposição, a esse elemento ontognosiológico que seria mulher honesta. No entanto, há na legislação, desde a legislação constitucional, as normas e os tratados e convenções, até a legislação infraconstitucional, dispositivos, institutos
que geram dúvidas quanto à forma de serem interpretados. E é por conta disso que a gente vai tratar vai ter essa tarefa agora de tentar discernir os métodos de interpretação. Voltemos para a tela. Vejam, a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro é que a interpretação ela não é uma atividade livre. O juiz ele não pode simplesmente interpretar a norma da forma como lhe parece. O juiz ele não pode simplesmente fazer com que a norma seja o espelho da sua vontade. Volta para mim. Essa ausência de discricionariedade, senhores, não é necessariamente algo que restringe o magistrado em seu poder judicante. Mas lembrem-se, o magistrado não pode tudo. Existe uma divisão básica de funções: a função legislativa, a função jurisdicional e a função executiva. Cabe ao legislativo criar as normas penais, cabe ao legislativo criar a forma pelo qual o processo penal ele deve se exteriorizar e, acima de tudo, senhores, forma é garantia dentro do processo penal. Ninguém jogaria, por exemplo, um jogo de xadrez no qual eu mudasse as regras do jogo o tempo todo para me beneficiar. Então é preciso que todos os sujeitos que se interrelacionam dentro do processo penal não só conheçam as regras, mas que essas regras não sejam modificadas durante o tempo e simplesmente por conta do desejo do juiz de ver aplicado um determinado dispositivo legal. O juiz, ele não tem a função, senhores, e que isso fique muito claro, de condenar alguém. O juiz não tem a função de aplicar a justiça, mas simplesmente de ser o fiscal das garantias constitucionais e de se verificar, ao final, se a tese apresentada pela acusação merece ultrapassar o princípio do estado da inocência. Voltemos para a tela. Então, não se trata de uma atividade livre, muito pelo contrário, o juiz está preso na lei, e sim de um processo complexo intercalado por fases. A doutrina, então, costuma classificar esse processo de várias formas. A primeira, quanto ao sujeito, ou seja, quanto a quem eventualmente vai proceder a essa interpretação, quanto ao modo e, por fim, quanto ao resultado. Então vejam que, no final das contas, esses modelos de interpretação, esses cânones de interpretação, volta para mim, eles têm a finalidade de diminuir a liberdade, como diria o Ferraioli, de aumentar o conhecimento e diminuir o poder na hora da atividade juridicante. A atividade de decidir é uma atividade cognoscitiva, é uma atividade em que o juiz ele deve reconhecer por meio das provas que ele não é ator, mas sim um espectador do processo. E a partir desse ato de espectador do processo, ele deve verificar se há plausibilidade na tese acusatória. E para poder interpretar as normas que estão diante dele, ele vai ter que passar por um processo regulado por várias fases. A primeira delas, voltamos, e justamente em função do método de classificação que nós estamos colocando aqui, adotado por grande parte dos livros doutrinários, nós vamos falar sobre a classificação da interpretação conforme o sujeito. A primeira forma de interpretação é justamente a chamada interpretação autêntica, legal ou legislativa. Volta para mim. Senhores, a interpretação autêntica, legal ou legislativa é aquela onde a própria lei disciplina como é que ela deve ser interpretada. E aí eu tenho um exemplo muito simples. Vocês, se ainda não estudaram, podem ir depois para o módulo de crimes contra a administração pública do direito penal e vão ver que os crimes contra a administração pública são aqueles crimes que têm uma particularidade especial, que são cometidos normalmente por servidores públicos. A questão é, quem é servidor público? Notem que eu poderia ir ao direito administrativo e tentar repaginar o que seria o conceito de servidor público para a aplicação desses dispositivos, lá para o 312 em diante do Código Penal, crime de peculato, excesso de exação, entre outros. No entanto, no artigo 327, o Código Penal define servidor público, para mim, é isso: aquele que exerce cargo, emprego ou função, ainda que de forma não remunerada e ainda que de forma transitória. E aí vejam, esse conceito de servidor público é um conceito muito mais amplo do que o conceito de servidor público, por exemplo, normalmente adotado pelo direito administrativo. E aí a grande questão que se dá é, como é que eu devo interpretar
as normas referentes aos crimes contra a administração pública quando praticadas por servidor público, como direito administrativo ou da forma como a própria legislação penal disciplinou em seu diploma legislativo. Por óbvio, pelo que já deve parecer, essa interpretação autêntica, essa interpretação legal prevista na própria legislação, ela tem um peso maior, porque foi a própria legislação que dispôs em seu conteúdo. Voltemos para a tela. O segundo método, também referente à interpretação, é o chamado método doutrinário, ou também chamada de interpretação científica. Voltam para mim. A interpretação doutrinária é aquela que é feita pelos chamados doutos, pelos estudiosos, pelos cientistas, por aqueles que estudam o objeto jurídico e por ele fazem ou constroem conceitos. E aí nós temos, a partir daí, conceitos que não têm, digamos assim, uma normatividade, uma imperatividade em relação à aplicação no dia a dia. Então, um juiz pode, por exemplo, seguir uma determinada doutrina ou outra, mas é óbvio que a doutrina interfere no processo de cognição do juiz da realidade normativa do país. Então, apesar de ela não ter essa imperatividade, é óbvio que uma interpretação feita por Nelson Gria, por Sobittencourt, entre outros, ela vai ter um peso diferenciado a partir do momento em que, é óbvio, eles partiram do estudo dessas regras, principalmente desde a faculdade. Então vejam, apesar da interpretação doutrinária ela não ser vinculante, ela não ser terminativa, ela é extremamente importante na interpretação do direito. Mais adiante, vamos para a tela. Nós possuímos também, quanto ao sujeito, a chamada interpretação jurisprudencial. Bem, quando falamos em jurisprudência, nós precisamos diferenciar dois termos, o precedente e a jurisprudência. Precedente é uma decisão tomada por um órgão colegiado, por um tribunal, a respeito de um determinado tema. No entanto, um único precedente não pode se considerar como sendo a interpretação corrente daquele tribunal. No entanto, a partir do momento em que o tribunal começa a reiterar aquele precedente, a partir do momento em que o tribunal começa a decidir da mesma forma em todas as decisões que venham a ser julgadas a partir daquele precedente, o que eu tenho é a jurisprudência. Então tomem cuidado. Uma decisão tomada por um tribunal, pelo TJ de Alagoas, é um precedente. Uma decisão tomada pelo STJ é um precedente. Uma decisão tomada pelo STF é um precedente. No entanto, a partir do momento em que o STF começa a reiterar essa decisão em outros processos, nós estamos diante, sim, agora, da jurisprudência daquela corte. Em regra, a jurisprudência também não vincula o juiz, mas é óbvio que dentro de um processo ou dentro de um país que existe uma hierarquia jurisdicional, os precedentes tomados pelos tribunais superiores, por tribunais que têm, em regra, são coletivos, que têm uma maior experiência no trato jurisdicional e que normalmente vão ser a última decisão acerca da matéria, elas devem, de alguma forma, influenciar no processo de construção da interpretação das normas quando o juiz vai aplicá-las no dia a dia. Voltemos para a tela. Uma outra forma de interpretação é a chamada hermenêutica, ou a classificação referente ao modo, a forma como a interpretação é feita. E aí a primeira delas é justamente a chamada interpretação gramatical, literal ou sintática. Volta para mim. Quando nós falamos de interpretação gramatical, a interpretação gramatical é simplesmente um dos maiores cânones interpretativos. Ele é o primeiro modelo, o modelo básico de interpretação da norma, porque ele parte justamente do signo linguístico que ela interpreta. Então, quando eu digo matar alguém e procedo à interpretação gramatical, eu vou ter que necessariamente compreender o que é que significa matar e o que é que significa alguém, para poder, a partir daí, construir uma interpretação acerca desse dispositivo legal. Então, vejam, nesse mecanismo, nesse fenômeno que é seguido de várias fases para eu ter uma determinada interpretação sobre um dispositivo legal, a interpretação gramatical é aquela que me fornece os primeiros elementos. Eu parto para a interpretação dos elementos linguísticos que compõem um determinado dispositivo jurídico. Mas eu não posso parar aí. Muitas vezes, a interpretação gramatical não é suficiente para que eu possa extrair do dispositivo jurídico o seu significado real. Por isso, nós vamos para as demais. Então, voltemos para a tela.
Uma segunda forma de interpretação é a chamada interpretação teleológica ou lógica. Essa interpretação teleológica ou lógica é que, depois da interpretação gramatical, cabe ao operador, volta para mim, verificar não só o que é que a lei diz, o que cada elemento linguístico da dispositivo legal diz, mas também ultrapassar esse fecho e analisar o que é que se quis dizer, qual era o significado que se buscava pelo legislador no momento da produção daquele determinado diploma legislativo. Voltemos para a tela. Por isso, a doutrina vem separando esse dispositivo ou esses dispositivos em três grandes elementos: o chamado ratio legis, a chamada vis legis e a occasio legis. Quando nós nos referimos a ratio legis, nós estamos trazendo as necessidades que levaram ao estabelecimento da regra. Volta para mim. Então, quando nós falamos de ratio legis, nós estamos justamente tentando identificar o que é que o legislador, no momento da produção daquele determinado diploma legislativo, levou em consideração. Quais eram as necessidades axiológicas, os valores que levaram ele à produção daquela norma. Voltemos para a tela. O segundo elemento é a chamada vis legis, que são os fins visados por ocasião da elaboração da norma. Volta para mim. Então, se verificam quais são as necessidades que a população tem, quais são as necessidades que a legislação, que o ordenamento jurídico tem para desenvolver a norma. A partir dessas necessidades, eu tenho que buscar a finalidade que se queria alcançar quando a norma foi criada. E, por fim, voltemos para a tela, a chamada occasio legis, que nada mais é do que a realidade temporal ao tempo da criação da lei. Volta para mim. Então, esses três elementos, na análise sistemática, que é perfeita em relação a essa interpretação teleológica, eu vou poder analisar o que levou o legislador a eventualmente criar aquele dispositivo legal, ou seja, eu ultrapasso a interpretação meramente gramatical, eu vou levar em consideração não só o que é que levou ele a criar, mas também o que é que ele queria com essa norma, e por fim, quais eram as nuances, quais eram as realidades históricos, sociais, culturais que estavam vigendo naquele momento. Para que eu analise uma norma, eu preciso analisar ela num tempo e no espaço. Eu preciso analisar ela referente ao momento histórico e social e cultural de um determinado povo. Voltemos para a tela. Volta para mim. Mas sobre isso, sobre a interpretação histórica, nós falaremos melhor na próxima aula. Um grande obrigado e até mais.